Fala, meu querido, beleza? Hoje é sábado, então eu decidi mostrar aqui como que eu estou montando a impressora 3D. A impressora 3D, ela tem alguns conceitos que a gente precisa respeitar. Por exemplo, essa coisinha aqui, uma impressorinha normal, ela vai imprimir aqui a uns 150, 160 milímetros por segundo. É uma velocidade baixa. Então o que a gente precisa para ver se consegue alcançar uma velocidade maior? A gente precisa de eliminar a fricção e o peso. Então, por exemplo, as guias lineares, ela ajuda a eliminar a fricção, certo? Então nós temos guia linear nos 3 eixos. E como que eu sei que essa coisinha aqui está leve o suficiente para trabalhar, para dar um bom resultado? Eu uso essa balancinha aqui. Essa balancinha aqui. Como é que abre ela mesmo? Aqui. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que eu vou precisar de torque para mover esse motor aqui de cima. Então eu ponho aqui a balancinha na vertical. Balancinha na vertical. E ela está ali no 0. Então eu vou saber, para eu acelerar esse motor aqui até uns 120 milímetros por segundo, eu vou saber quantos quilos eu vou precisar de torque. Não consigo focar lá, então eu vou ter que falar para vocês, vocês vão ter que acreditar. Zerei, puxei. Para aumentar essa velocidade aqui desse motor até mais ou menos 180 milímetros por segundo, eu vou precisar 380 gramas de torque para esse motor. Quer dizer, então, que ele ficou extremamente leve. Eu já medi esse outro motor aqui e ele naturalmente ele precisa de mais torque, por isso que ele tem 2 motores, um de cada lado. E como ele precisa de mais torque, quer dizer que ele tem mais peso e ele vai precisar ser uma aceleração sim mais bem controlada. Eu espero que o programa lá, o Marlin, me dê a oportunidade de configurar a aceleração dos eixos. Outra coisa é que eu pretendo usar essa máquina aqui sem sensor, né? Usando o TMC 2209, aqueles drivers. Então a minha impressora ela não vai poder ter sensor. Eu não quero que ela tenha sensor para evitar aquele monte de fio, aquele bagulhada lá. Inclusive aqui no eixo Z, no eixo que sobe e desce. Aí então aqui no eixo Z, eu preferi fazer sem guia linear. Eu ia colocar aqui uma guia linear daquelas de 7 milímetros lá, que normalmente é usado com alumínio e fuso, mas eu precisava, para eu trabalhar com isso aqui sem sensor, eu precisava que isso aqui ficasse o mais leve possível. Então eu fiz essa peça aqui, essas peças aqui ali na impressora 3D, e esses tubinhos aqui eles são de fibra de carbono, então ele é extremamente leve. Essa estrutura toda aqui para subir e descer assim, sem a fricção do motor, não dá para focar. Ela está dando aqui sem as peças, sem a fricção do motor, 150 gramas. E esse materialzinho aqui, a fibra de carbono, ele é bem rígido, viu? Não é tão rígido, evidentemente, quanto a guia linear, mas também não pesa nenhuma fração do peso de uma guia linear. E usando assim 4 buchinhas, ele fica praticamente sem folga aqui em cima. Então quando a máquina for para lá e para cá, ele não fica balançando. E eu resolvi usar os motores colocar as correias usando
essa técnica aqui de deixar o motorzinho no carro e colocar as correias aqui. Porque esse daqui, quando o motor vai para um lado ou puxa para o outro, ele mantém o mesmo torque. E é diferente de quando você põe a correia. Porque quando você põe a correia, por exemplo, você pôs o motor aqui, a sua correia está ligada na parte de cima da peça. Quando o carro está vindo para cá, essa distância que ele está aqui, ele está puxando pouca correia. Mas quando ele vai para o outro lado aqui, então você imagina que tem a correia que vem aqui, passa aqui, puxa aqui. Faz esse movimento aqui, o motor tem que puxar muita correia. Isso aí dá vibração e dá alteração no torque. E dessa maneira aqui, para qualquer lado que ele for, ele vai manter sempre o mesmo torque do motor. Por isso que eu preferi fazer nesse conceito aqui de passar a correinha por dentro. E você também consegue regular melhor a correia. Que a correia que vai aqui, ela não pode ficar extremamente apertada e também não pode ficar com folga. Tudo isso vai influir na cinemática da impressora. Então vou montar aqui e eu espero que até de tarde eu consiga ter alguma coisa para mostrar para vocês aí. Estou aqui então imprimindo o suporte do motor X. A resina que eu uso para imprimir peças que não sofre torção é essa daqui, conjuro rígido. Então como que eu faço? Por exemplo, aqui essas peças do motor e a peça de baixo eu faço duas peças com as furações idênticas. Nesse caso aqui então eu fiz duas peças com a furação idêntica para eu poder colocar esse eixo aqui. E na hora que eu aperto aqui, ela fica perfeitamente no esquadro. Se você for ver aqui com a mão só assim é mais difícil, então você vai ter que confiar em mim, tá no esquadro aqui, ó. Ele tá marcando 89.8 ali, mas ele tá dando 90 zerinho. Aí o que acontece? Se você tem esse eixo aqui no esquadro perfeito com esse eixo aqui, e você for usar dois motores que nem eu estou usando aqui, você pode usar um driver só para os dois motores, porque o motor de passo ele tem uma característica interessante, não sei se vocês já viram. Eu conectei aqui os dois motores aqui, ó, a fiação dos dois motores. Então quando eu giro esse motor aqui, do outro lado lá também gira. Porque um motor induz tensão para o outro motor. Então se você usar um driver só e tiver um esquadro perfeito, se você tiver um esquadro perfeito e quiser usar dois motores, você pode ligar em um driver só, que é mais eficiente do que se você ligar em dois drivers. No nosso caso aqui eu vou usar dois drivers porque aquela placa lá, Big Tree Tech, ela tem uma característica interessante, que ela é capaz de nivelar o eixo Z. Naquelas impressoras que tem dois motores no eixo Z, ela tem uma função lá no Marlin, pelo que eu vi em um vídeo aí, que dá para você zerar o esquadro do eixo Z. Eu quero ver se eu consigo zerar o esquadro do eixo Y, porque por mais rígido que isso aqui esteja, perfeito, sempre pode acontecer desse eixo sair um pouquinho do esquadro. Então a intenção minha é ligar dois drivers e ver se eu consigo configurar para ela fazer um esquadro automático. Ela faz no eixo Z, então talvez eu consiga fazer no eixo Y também. Muito bem, a impressorinha ainda está imprimindo aqui o suporte do motor. Então eu aproveitei para fazer essas tampas aqui que vai fechar a lateral da máquina. São duas tampas, eu vou fechar, soldei com essa maquininha campeã aí. Então aqui é chapa 20. E eu devia ter mandado fazer uma peça melhor, mas já que não tem muita importância, vai essa mesmo.
Porque essa peça aqui, o que ela vai fazer? Ela vai tapar a lateral para não entrar muito vento, para não pegar muito vento, e vai proteger a correia. Então a correia vai ficar protegida aqui, e se a máquina funcionar, aí eu vou fazer uma capinha para esse motorzinho aí, essas polias, fazer uma capinha nela mesmo, se tudo correr bem. E a parte da frente também, eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma tampa nessa máquina mesmo. Agora deixa eu ver como é que eu fixo isso aqui. Depois a gente continua. Enquanto a impressora 3D fazia essa peça aqui, eu acabei de instalar a tampa aqui, ficou boa. Agora essa peça aqui ficou errada. A polia ficou muito alta. Cadê a polia? Aí. Ela ficou muito alta. Eu precisava que ela ficasse da altura do patins aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer outra peça lá na impressora e parafusar aqui, tirar esse rebaixo aqui, tá vendo? É isso aqui que me ferrou. Essa outra peça aqui do outro lado, que vai o esticador, essa ficou boa. Ficou na altura perfeita, ficou firme. Então, essa está aprovada, mas aquela outra lá eu vou ter que corrigir. Eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês o extrusor que eu vou usar. Eu comprei esse extrusor aqui, ó, há um bom tempo já, que faz tempo que eu quero fazer uma impressora e nunca faço. Mas agora eu vou fazer. Aí eu desmontei ele inteiro. Tirei esse bagulho aqui que eu não sei como é que chama. Porque isso aqui vai ficar no alto, né? Ele vai ficar no alto e ele é muito pesado. Eu não posso colocar esse bagulho aqui para ficar balançando, não. Então eu vou colocar aqui o extrusor. Colocar ele aqui. Aí depois eu vou vir com essa peça aqui que tem as ventoinhas e dar um jeito de encaixar ela por cima do extrusor aqui. Isso aqui é levinho, não vai dar nada ficar aqui. Só que ela tem um problema também, que ela é muito larga. Depois que a máquina estiver funcionando, aí eu vou projetar uma tampinha mais estreita para colocar aqui. Por enquanto vai ser essa daqui mesmo que nós vamos usar. E depois também, se a máquina ficar boa, aí eu vou comprar um extrusor daquele duplo. Aí eu removo isso aqui e monto de novo esse troço aqui para usar em outra coisa, não sei onde. E eu vou parar esse vídeo aqui porque eu ainda tenho que fazer um monte de cabo. Nossa, bastante coisa, tá? Senão eu não consigo colocar essa máquina rodando até amanhã. Então não dá para ficar gravando e colocando aí. Beleza? Inscreva-se aí no canal, meu querido. Beijo, Isabelle.